Imagine um país que já foi o melhor amigo do Ocidente, que inspirava luxo, modernidade e crescimento econômico acelerado, e que, poucos anos depois, se tornou o epicentro de uma revolução religiosa que mudou o equilíbrio do poder no Oriente Médio até hoje. Como o Irã deixou de ser um império liderado por um monarca pró-Ocidente e se transformou numa república teocrática islâmica. Neste vídeo, vamos entender como se deu o fim do regime do Shah do Irã, Mohammad Reza Pahlavi, e o nascimento da atual teocracia iraniana liderada por ayatollahs. Prepare-se para uma história de poder, conspiração internacional, revolta popular e transformação profunda. O Irã, conhecido por milênios como Pérsia, já foi um dos mais poderosos impérios do mundo, mas no início do século XX, o país enfrentava pressões externas e internas. Com o enfraquecimento da dinastia Qajar, a instabilidade política abriu espaço para a mudança de regime. Em 1925, um ex-militar chamado Reza Khan tomou o poder com apoio britânico e fundou a dinastia Pahlavi, tornando-se o Shah Reza Pahlavi. Inspirado em modelos ocidentais de modernização, ele centralizou o poder, reprimiu opositores e promoveu reformas nacionalistas. Mas sua simpatia por regimes autoritários, como o de Hitler, acabou custando caro. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Irã era oficialmente neutro, mas com a influência alemã crescendo e a necessidade dos aliados de usar o Irã como corredor logístico para a União Soviética, britânicos e soviéticos invadiram o país em 1941. Reza Pahlavi foi deposto e substituído por seu filho, Mohammad Reza Pahlavi, o último Shah do Irã. Na década de 50, o Irã era uma nação rica em petróleo, mas os lucros estavam nas mãos dos britânicos, através da Anglo-Iranian Oil Company, a futura British Petroleum, BP. Em 1951, o parlamento iraniano elegeu como primeiro-ministro Mohammad Mossadegh, um nacionalista que buscava a soberania econômica do país. Sua principal medida? Nacionalizar o petróleo iraniano. Isso foi suficiente para acionar os alarmes em Londres e Washington. Temendo uma aproximação com os soviéticos e a perda de influência do Oriente Médio, britânicos e americanos arquitetaram a Operação Ajax, um golpe de Estado conduzido pela CIA e pela MI6, que, em 53, derrubou Mossadegh e restaurou o poder absoluto ao Shah. O Irã havia sido tomado pelas mãos do próprio povo e depois entregue de volta ao monarca por interesses estrangeiros. Esse seria um trauma coletivo que jamais seria esquecido. Com o apoio irrestrito dos Estados Unidos, o Shah implantou reformas ambiciosas dos anos 60, conhecidas como a Revolução Branca, a redistribuição de terras, direito de voto às mulheres, nacionalização de florestas, privatizações e um plano de alfabetização nacional. No papel, era um programa progressista, mas a modernização forçada e o autoritarismo escancarado do regime geraram crescente insatisfação. A polícia secreta, SAVAK, vigiava, prendia e torturava opositores, e parte importante da sociedade, especialmente os religiosos xiitas, começaram a se organizar na clandestinidade. Entre os mais veementes críticos do Shah estava um clérigo até então pouco conhecido, o Ayatollah Khomeini. Em 63, ele criticou publicamente as reformas e acusou o Shah de ser um fantoche de Israel e dos Estados Unidos. Preso e exilado, passou 14 anos denunciando o regime fora do país, ganhando cada vez mais apoio popular. Na década de 70, o Irã parecia um país em ascensão. Crescimento econômico acelerado, investimentos estrangeiros, aumento da renda per capita. O Shah organizava festas monumentais celebrando a antiga Pérsia, enquanto acumulava carros de luxo, aviões e palácios. Mas por trás da aparência próspera, a repressão política era sufocante e o descontentamento crescia. Entre os jovens estudantes, entre os religiosos, entre a classe trabalhadora. Em 77, as manifestações começaram. Em 78, se espalharam como fogo. Greves, protestos, choques com a polícia. A repressão do exército gerou massacres, o que aumentou ainda mais a revolta popular. Do exílio, Khomeini passou a ser visto como símbolo da resistência e, com o vácuo de poder deixado por um Shah doente e incapaz de reagir com firmeza, o movimento revolucionário foi se unificando,
mesmo com elementos seculares e religiosos divergentes. Em 16 de janeiro de 79, o Shah deixou o Irã, dizendo que era por razões médicas. Na verdade, era o fim. Ele nunca mais voltaria. No dia 1º de fevereiro, Khomeini retornou ao Irã triunfalmente, recebido por milhões nas ruas. Em março, um referendo referendou o fim da monarquia e a criação da República Islâmica. A proposta de Khomeini teve 98% de aprovação. O Irã tornava-se oficialmente uma teocracia, comandada por um líder supremo, com autoridade religiosa e política acima de qualquer outra instituição. A revolução estava completa. A fuga do Shah e seu acolhimento pelos Estados Unidos levaram, meses depois, à crise dos reféns americanos. A embaixada dos Estados Unidos em Teherã foi invadida por estudantes islâmicos, que mantiveram 52 diplomatas como reféns por 444 dias. Os Estados Unidos romperam as relações com o Irã, e o país, agora sob regime teocrático, mergulhou em um conflito com o vizinho Iraque, apoiado pelos próprios Estados Unidos. Desde então, o Irã tornou-se uma peça-chave no xadrez geopolítico mundial, ora visto como uma ameaça, ora visto como potência regional. O fim do Shah e a ascensão de Khomeini não foram apenas a troca de um líder por outro, foram a substituição de um modelo de Estado por outro completamente diferente, de uma monarquia laica, autoritária e ocidentalizada por uma república islâmica com base na Sharia. Mais do que uma simples revolução política, foi uma transformação cultural, religiosa e social profunda. E assim, um aliado dos Estados Unidos se tornou seu maior inimigo no Oriente Médio, e o Irã moderno nasceu, com suas contradições, suas potências internas e suas tensões externas. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like, comentar e curtir o vídeo. Isso realmente me ajuda. Obrigado e até a próxima.